Só aproveitando para avisar, eu sei que não tem ninguém na live ainda, mas a gente tem como propósito começar logo, tá? Mesmo que não tenha ninguém inicialmente na live, as pessoas estão sendo notificadas ainda, mas a gente começa logo e começa lendo antes de poder falar com as pessoas, para que depois que fique registrado, depois quando fica registrado no perfil, a pessoa que vai consultar aquele capítulo, ela tem acesso logo ao conteúdo, não fica aquela live demorada, né? Demora para começar o vídeo. Então a gente vai sempre começar logo com quem tiver lendo o texto, e logo em seguida eu faço os comentários, interajo um pouquinho e no final abro para perguntas. Números 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto em frente de Moabe, a leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales, o Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga, de cujo topo se avista o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, guerreou contra Israel. No entanto, Israel o derrotou com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas,
pois a fronteira dos amonitas era fortificada. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, até mesmo Hesbom e todos os seus povoados. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Hesbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom consumiu Ar, de Moabe, os senhores das alturas do Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camus. Ele converteu os seus filhos em fugitivos, e as suas filhas em prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Nós os derrotamos. Hesbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espias a Jazer, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para enfrentá-los, com todo o seu exército em Edrei. O Senhor, porém, disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos, com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então eles o derrotaram, bem como aos filhos dele e a todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da sua terra. Bem, vamos lá explicar um pouquinho do texto, mas antes eu quero dar um olá para minha amiga Margot. Obrigado aí por você estar acompanhando. A gente grava essas lives, mesmo independente de audiência, para que depois fique registrado aqui no perfil e as pessoas possam consultar. Antigamente eu gravava vídeo e deixava o vídeo, fazia o upload do vídeo para o perfil. Só que o Instagram ele prejudicou muito essa maneira de subir vídeos, né? Eles não aceitam mais vídeos tão longos. Então, uma boa maneira de eu subir vídeos longos é gravar lives e deixá-las salvas. Então, eu vou estar fazendo assim daqui em diante. E como eu disse no início, a gente começa lendo o texto direto e depois a gente faz os comentários e abre para perguntas. Eu aconselho também, quem estiver acompanhando ou a live gravada, acompanhando depois, ou quem acompanhar desde o início, eu aconselho que esteja com a sua Bíblia na mão para ler o texto junto comigo. Enquanto eu estou lendo, você está lendo na sua Bíblia. Por quê? Tem textos como esses do Antigo Testamento, esses textos aqui de Números, que vão citar nomes esquisitos, vão citar terras estranhas, povos com nomes estranhos. Então isso pode causar um pouco de dificuldade de compreensão. E mesmo que a gente leia o texto, ainda assim eu digo para vocês que eu tenho que ler várias vezes antes de abrir a live para poder comentar e conversar com vocês. Então, acompanhar junto comigo, lendo o texto escrito, ajuda um pouco para vocês se situarem no texto, do que apenas me ouvirem. Mas, seja como for, eu trago depois aqui um comentário que pode ajudar vocês na compreensão do texto, tá bom? Bem, eu vou comentar aqui direto sobre o texto e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Olá, Raquel, tudo bom? Vamos lá. Nesse texto de Números 21, nós temos dois grupos de eventos, tá? Eu dividi aqui em dois grupos. Um é a vitória dos israelitas sobre povos inimigos, povos estrangeiros, e o segundo grupo de eventos é o episódio da serpente de bronze, tá? Mas eu vou reunir e falar de todos os episódios de vitória dos israelitas sobre nações estrangeiras. Depois eu falo especificamente desse episódio da serpente de bronze, beleza?
Então, falando sobre as vitórias dos israelitas sobre as nações estrangeiras. Aqui é mencionado no capítulo, primeira vitória contra o território de Arad, tá bom? Diz aqui que Israel foi atacado primeiro, de surpresa, pelo rei de Arad. Então eles clamam a Deus e fazem um voto com Deus que eles destruiriam tudo que eles encontrassem. A gente conhece pelo relato bíblico que muitas das vezes esse voto de destruir tudo o que encontra é uma maneira de dedicar ao Senhor todas as coisas que eles encontram. Eles poderiam tomar algumas coisas para si, eles poderiam poupar algumas vidas para usá-las para algum fim, poderiam poupar bens materiais, mas eles destroem tudo e prometem isso a Deus, como dedicando ao Senhor todos esses bens, tudo que havia ali. E também, de alguma maneira, eles estarem destruindo tudo poupa eles de se misturarem com as tradições e cultura desses povos, muitas vezes pagãs, e que os distanciaria da sua fé em Deus. Então, também é uma maneira de se consagrarem e se preservarem diante do Senhor. Então, eles clamam a Deus, fazem esse voto, e Deus dá vitória a eles sobre Arad, sobre o exército de Arad. Então, nós vemos aqui uma primeira vitória contra Arad. A segunda vitória é contra Esbom, que é uma cidade dos amorreus, e eles vão ali conquistar várias cidades, né, dos amorreus, desse povo. E interessante que aqui a gente vê que se repete a mesma coisa que vimos no capítulo anterior, quando eles passaram pelo território dos edomitas. Eles passaram por ali, pediram para simplesmente atravessar a estrada. Eles não queriam tomar o território, eles não queriam guerrear, e eles falam: olha, a gente quer só passar pela estrada principal, que é a estrada real, e a gente não vai tomar nada de vocês, não vai beber das fontes de vocês. Se alguém porventura usar alguma coisa, beber alguma coisa, a gente vai pagar por isso. E eles insistem, mas o rei de Edom, ele não aceita de jeito nenhum, mesmo eles tendo um ancestral em comum, que era Esaú, né? Os israelitas são filhos de Jacó, são descendentes de Jacó, e os edomitas são descendentes de Esaú. Mesmo eles tendo essa origem comum, os edomitas eles não querem conversa, e naquela ocasião Deus proibiu eles de contenderem com os edomitas. Então eles cedem e eles simplesmente se afastam dos edomitas. Porém, aqui contra Esbom, que é uma cidade dos amorreus, eles pedem também apenas passagem. Eles não queriam tomar o território a princípio, fazem um pedido cordial, falando as mesmas coisas. Porém, aí Esbom ataca os israelitas, eles são atacados. Porém, aqui não há uma proibição de Deus que eles se defendessem. Então a gente vê aqui que eles se defendem, eles pelejam e eles vencem. E ao vencerem, eles tomam todo aquele território, todos os bens daquele território ali de Esbom, tá bom? E por fim vemos eles guerreando contra Bazã, que é um outro território. Israel novamente é atacado primeiro. Em todos esses, Israel foi atacado primeiro. Depois Deus fala a Moisés, sem ser provocado, né? A gente vê contra Arad que eles clamam a Deus e Deus dá vitória. Nós vemos contra Esbom que eles são atacados, não há proibição divina para eles se defenderem, então eles se defendem e vencem. E aqui Deus aparentemente não foi provocado, não oraram, não clamaram a Deus, mas Deus fala que iria dar vitória a eles, e Deus de fato dá vitórias. E nessas vitórias aqui, enquanto eles estão ali se aproximando da terra dos Moabitas, nós vemos algumas coisas interessantes, né? Como eu acabei de falar, contra Arad eles clamam a Deus e Deus dá vitória.
Contra Esbom, eles não clamam, porém eles estão se defendendo, porque eles são atacados primeiro, e Deus não proíbe eles de se defenderem, e eles se defendem e obtêm vitória e conquistam a terra dos amorreus ali em Esbom. E contra Bazã, eles são atacados primeiro. Deus toma a iniciativa de falar que daria vitória, e Deus, enfim, dá vitória, né? Então, assim, a gente vê que cada momento nas nossas vidas, Deus vai agir de uma forma diferente, né? Tem vezes que a gente vai orar e Deus vai responder uma oração. Tem vezes que a gente não vai orar, vai agir apenas racionalmente, dentro dos limites daquilo que o Senhor permite que façamos. E Deus nos dá vitória em meio a essas lutas cotidianas, em meio às causas justas que naturalmente estamos inseridos e pelejamos. E tem vezes que estamos diante de uma dificuldade, de uma oposição, de uma guerra, e Deus fala conosco para confortar o nosso coração e nos trazer paz. E Ele nos dá a vitória. Seja como for, seja de um jeito ou de outro, a gente clamando e Deus dando vitória, ou naturalmente em meio aos embates, às lutas da vida, Deus dando vitória, ou Deus falando com a gente que vai dar vitória para confortar nosso coração, mesmo quando a gente nem chegou a clamar, a gente vê o cuidado de Deus com os seus. Deus nos protegendo, Deus guardando, Deus instruindo, Deus cumprindo os seus propósitos eternos na vida daqueles que os seguem, na vida daqueles para os quais Deus tem um propósito, tem um plano. Então é muito bom a gente viver essa dinâmica. E cada experiência que nós temos vai nos dando a confiança de um Deus que cuida de nós, que está pronto para nos abençoar e nos dar livramentos. E queridos, eu quero só assim abrir também um parênteses aqui sobre o formato aqui. Vocês vão me ver muitas vezes olhando para baixo, olhando para o lado, mas é porque eu estou aqui com um computador com texto e estou aqui com um caderno com o meu esboço, tá? Para poder fazer essas lives todos os dias, que eu pretendo fazer quase todos os dias, eu vou precisar ter ali um roteiro, porque a gente estuda o texto rápido, faz algumas anotações e já abre a live. Então, não tem como eu falar de todos os textos da Bíblia sem seguir, ter um roteirozinho aqui, né? Ainda mais preparando assim rapidamente. Então não estranhem eu estar olhando muito para baixo, alguma coisa assim, tá bom? Eu queria estar olhando o tempo inteiro para cá, mas para mim é importante me guiar aqui por esse roteiro, tá bom? Então é isso, a gente comentando sobre esse primeiro grupo de eventos, que são as vitórias dos israelitas nesse capítulo 21 de Números. A gente vê Deus conduzindo a vida deles, dando vitória. E aqui a gente está num período também, vale dizer, de transição da primeira geração que saiu do Egito para a segunda geração de israelitas que iriam entrar na Terra Prometida e conquistar a Terra Prometida. Deus falou que a primeira geração não tomaria posse da terra, não veria a terra, porque havia um pecado, não haviam depositado a sua confiança em Deus. Então Deus proibiu eles de entrarem na terra. Então aqui a gente já vê que a primeira geração está morrendo e a segunda geração, que é mais nova, está batalhando, está enfrentando os inimigos e Deus está dando vitória. E essa sucessão de vitórias que nós vemos aqui a partir do capítulo 21 de Números é para fortalecer a fé do povo. É para que essa nova geração fosse fortalecida na sua fé e visse o braço forte do Senhor os guiando. A primeira geração passou por várias experiências que viram Deus os resgatando com a mão forte do Egito. Isso fortaleceu a sua fé. E aqui a nova geração, que já nasceu no deserto, ou era muito nova quando saiu do Egito, precisava ter também as suas próprias experiências com Deus. Então a gente vê Deus dando vitórias e ensinando também a esse povo. Embora eles também tenham seus episódios de falta de fé, como vamos ver agora.
Eu vou citar agora, então, o segundo grupo de eventos desse capítulo, que é o episódio da serpente de bronze. Diz aqui, esse episódio está aqui no livro de Números 21, a partir do versículo 4, tá? Diz que eles estavam rodeando a terra de Edom. Como eu falei já no comentário do capítulo passado, e falei há pouco, Deus proibiu eles de contenderem com os edomitas. Então, por eles não contenderem com os edomitas, eles são obrigados a pegar um atalho, pegar um caminho inóspito, um caminho difícil para chegarem ao seu destino. A estrada principal que passava pelo território dos edomitas, eles não conseguem passar. Então, para não contenderem com os edomitas, eles vão passar por um lugar difícil. E parece que eles têm várias privações nesse território, né? De água, de alimento. E estando peregrinando no deserto, ainda que Deus várias vezes provesse para eles suas necessidades, por vezes a fé deles era testada. E parece que momentaneamente algumas coisas faltavam. E eles precisavam depositar a sua fé em Deus. Porém, muitas vezes eles vacilavam na sua fé. E diz aqui que eles começam a murmurar. E murmuram aqui diretamente contra Deus e contra Moisés. Muitas vezes eles murmuravam contra Moisés primeiro e depois contra Deus. Aqui diz que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E eles falam: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida miserável. Gente, Deus tinha acabado de dar vitória a eles contra Arade. Deus já tinha dado água para eles em Meribá. Deus tinha feito tantas coisas, tantos milagres, né? Sem contar, desde que eles saíram do Egito, como eu falei na aula passada, Deus abrindo o Mar Vermelho, Deus colocando coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mandando codornizes, mandando um maná, tudo para prover a eles o suprimento. A roupa deles não se desgastava, mesmo eles crescendo. Deus fazendo vários milagres, mas mesmo assim o povo, a nossa tendência humana, né, nossa natureza pecaminosa, reclamar e só nos atentar para aquilo que falta, para aquilo que não temos, ou para uma luta circunstancial. E eles começam a murmurar. E Deus, por conta dessa murmuração deles, por conta dessa rebeldia deles mesmo, dessa rebelião, Deus derrama o seu juízo sobre eles. E eles começam a ser picados por cobras venenosas. E muitos deles morrem. E eles então pedem a intercessão de Moisés. Moisés ora e Deus dá uma estratégia a Moisés a fim de que eles fossem curados, ou não sofressem, melhor dizendo, o dano do veneno dessas cobras. Mas antes de comentar sobre isso, eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre essa questão de Deus enviar cobras para morderem os israelitas e muitos deles morrerem. Muitos cristãos têm uma dificuldade com o Antigo Testamento por verem Deus matando, mandando matar, né? Deus agindo com juízo mais severo. E mesmo no Novo Testamento, tá? A gente vai ver a punição de Ananias e Safira, que mentiram diante da igreja e foram fulminados ali pelo próprio Senhor. Então, assim, a gente precisa desconstruir essa imagem de que Deus tem que ser sempre bonzinho, que Ele sempre tem que atender a nossa expectativa de fazer unicamente aquilo que é bom para todo mundo. Deus é amor, Deus é graça, Deus abençoa, abençoa. Deus é tolerante com os nossos erros e nos perdoa, sim. Porém, Deus também é justiça, Deus também é ira, Deus também é fogo consumidor. E em determinados contextos onde Deus está ensinando princípios básicos, elementares para uma nação, em que
um contexto de guerra, há um contexto de apreensão da fé nos seus elementos mais básicos. Às vezes Deus desenha grande para a gente entender. Deus se revela de forma bem didática para todos entenderem. Então, o juízo divino aplicado de forma direta nesses contextos aqui, né, do povo no deserto, como nós temos visto aqui no livro de Números, Deus explicando e ensinando para o povo o que ele queria e o que ele não queria. Nós homens não temos o direito de tirar a vida, assim como nós não temos o poder de dar a vida. Isso não cabe a nós. Porém, Deus, como aquele que cria e sustenta a existência humana, a vida humana, ele pode fazer o que ele quiser. E ele não erra ou peca nisso. Ele não é injusto ou mal por isso. Porque a vida é um dom dele, é graça, não é um direito nosso. A gente acha que a vida é um direito nosso. Não é. É pura graça de Deus. Então, se ele sustenta a vida, nos dá a vida, é uma bênção, é um benefício dele. A justos e a injustos, a crentes e a descrentes. Agora, se ele tira a vida por algum propósito, a gente precisa apenas reverenciá-lo e aceitar, sabendo que ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Nada ele faz por motivo mesquinho ou egoísta, ou por uma ira inflamada de um ego ferido. Não. Deus age de forma justa sempre, mesmo que não compreendamos. Então é legal a gente abrir esse parênteses aqui, tá bom? Então Deus manda cobras que começam a picar o povo, e elas são reflexo de um juízo divino contra o povo que estava blasfemando, que estava reclamando, faltando com fé, mesmo de várias evidências de que Deus estava com eles. Eles pedem intercessão de Moisés, Moisés ora, e Deus instrui Moisés a colocar uma serpente no alto de um poste, e todos que olhassem para essa serpente seriam curados. Então Moisés faz uma serpente de bronze, coloca no alto de um poste, e todos que olhavam para essa serpente erguida eram curados. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade, né, com esse animal, serpente, porque logo nos remete ao Éden, e a gente acha que serpente é sinônimo do diabo, mas nesse caso aqui, serpente não é sinônimo do diabo. Pelo contrário, ela é um tipo de Cristo. E o que é um tipo? É um protótipo. Ela simboliza, ela revela Cristo. E não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Cristo, o próprio Jesus que falou sobre isso. Em João 3, 14 e 15, eu vou ler aqui para vocês, Jesus cita esse evento. Ele fala o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o próprio Jesus relacionou esta passagem de Moisés levantando a serpente de bronze para que todo que olhasse para a serpente fosse curado, com Deus levantando ele para que todo aquele que deposita a sua fé em Cristo seja curado, seja livrado da morte eterna. E é muito bonito como toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia é impressionante. Quando a gente começa a ler e se abrir para enxergar Jesus nas Escrituras, a gente vê ela de Gênesis a Apocalipse falando de Jesus. Isso daí é uma coisa linda, né? E eu queria traçar alguns paralelos com vocês sobre esse episódio da serpente e Cristo, como o próprio Cristo citou, né? Primeiro, que eles foram mordidos por uma serpente, e por uma serpente, né, ou por meio de uma serpente, eles foram sarados.
Então é muito curioso, né? Por meio de uma serpente eles morreram, eles foram mordidos, e pelo mesmo meio Deus trouxe cura, trouxe vida para eles. De forma análoga, nós vemos que por um homem veio o pecado, veio a morte, veio a condenação, mas por um outro homem, ou melhor, pela fé nesse outro homem, veio a salvação a todos os homens. E quem é esse homem? É Jesus. Então Deus usa às vezes o mesmo meio que pode ser para condenação, e Deus usa esse mesmo meio para a cura. Deus reverte, né, o que era maldição em bênção, o que era morte em vida, o que era doença incurável em cura. Deus é especialista em mudar e configurar, reconfigurar as coisas, né? A gente vê aqui de alguma maneira uma redenção dessa figura da serpente, que sempre foi associada ao mal, e Deus usa uma serpente, exatamente uma serpente, para trazer vida e cura às pessoas. Isso ajuda a desmistificar um pouquinho essa figura, porque não é sobre o animal, na verdade. Não é, nunca foi sobre o animal, mas sobre a atitude dos homens e também o perdão divino, a ação divina de nos reconciliar com Ele, né? Então, se naquela cultura, na cultura pagã daquele tempo, a serpente sempre foi associada ao mal, né? Então não é algo exclusivo do texto bíblico de Gênesis, né? E talvez até por uma questão de narrativas que vão passando de pais para filhos, né? A serpente ficou com essa conotação ruim, mas Deus desmitifica, mostrando que ela pode servir para o mal, mas pode servir para o bem. A questão não é o bicho, não é o animal, né? A questão é o Deus que está na nossa história e redime todas as coisas, ressignifica todas as coisas. Uma coisa pode servir para o mal e pode servir para o bem. O que interessa é se Deus está nessa história. Se a gente tem buscado em Deus a cura de que nós precisamos. Na verdade, quem fez o homem pecar não foi a serpente. A serpente foi um meio. Quem pecou foi o homem, né? E ao mesmo tempo quem salva o homem não é a serpente, ou não é simplesmente como num passe de mágica falar, eu creio em Jesus, né, da boca para fora. Não, mas é a fé, né? Então a fé é o que nos livra de nós mesmos. É muito legal a gente ver isso. No final de tudo, a gente vê que a graça é confiança em Deus, que pode nos livrar do seu próprio juízo, né? Esse texto mostra isso. Deus envia o juízo, mas Deus também envia o livramento para esse juízo. Basta que nós tenhamos fé, confiança nele, que nos arrependamos dos nossos pecados e a gente possa desfrutar desse favor divino, porque é favor, né? Então é isso, terminei o comentário de hoje, do capítulo 21 de Números. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, agora é o momento. Alguém tem algo para comentar? Bem, não tendo, ninguém se manifestou, então eu vou pular aqui. Na aula que vem a gente vai falar sobre Números 22 e sobre a mula de Balaão, né? Uma mula que fala. Como é que é isso, né? Uma mula falando? Será que isso daqui aconteceu de verdade? Então, na aula que vem, amanhã, em horário que eu vou divulgar, a gente vai estar falando sobre esse texto de Números 22. Tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado a todos que acompanharam. Tchau.